Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje vamos falar aqui de um tema muito importante que o torcedor está sendo prejudicado. O torcedor está sendo ludibriado, porque o que aconteceu ontem no jogo Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 0, não poderia continuar acontecendo no futebol e no futebol em mundial. A FIFA se preocupa com tantas coisas. Vamos andar para trás. Antigamente o clube de futebol entrava em campo com 11 e não poderia substituir. Se machucasse, não poderia substituir. Depois, a FIFA criou o cartão amarelo, o cartão vermelho. Aí, a indisciplina aumentou. Porque quando antes o jogador era mais profissional, tinha cuidado para não prejudicar o seu time de futebol. Hoje não. O jogador, ele não tem aquela responsabilidade de olhar para as cadeiras, para as arquibancadas cheias e verem que famílias e mais famílias estavam ali para ver um espetáculo. E aí eles criam problemas dentro de campo, problemas esses que eles gostariam de criar fora de campo, mas fora de campo é polícia, é justiça criminal. Então eles se preparam para agressões mútuas dentro de campo. Ficam brigando, discutindo pelas redes sociais, e depois chega dentro de campo, eles fazem o que querem. Quebram perna do adversário, machuca o nariz do adversário, tira o tornozelo do adversário do lugar e fica por isso mesmo. O salário em dia. O clube tem que correr atrás para pagar os salários em dia. E aí o que acontece? Acontece que ontem, aos 29 minutos do primeiro tempo, aos olhos de 61 mil torcedores somente do Cruzeiro, o famoso Gabigol simplesmente deu um soco no rosto do jogador do Galo. E aí foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo. Mas aí, mas a FIFA diz que não pode substituir. Mas a FIFA está esquecendo dos 61 mil torcedores que estavam ali. E é claro, o Gabigol é importante, assim como o Lianco do Galo é importante. Se o Lianco tivesse sido expulso, quem seria o prejudicado? Era o Galo. E quem ia gostar? A torcida dos 61 mil lá dos cruzeirenses, porque era a torcida única. Então, por que que no basquete o jogador expulso é substituído? Por quê? Porque o basquete quer oferecer espetáculo. E o futebol é um espetáculo, mas se for 11 contra 11. O técnico de futebol, ele treina a equipe antes de uma partida, principalmente uma partida como a de ontem, decisiva para o Atlético Mineiro, e
prepara o time para aquele jogo. Mas se falta um, lógico que tudo que ele preparou a semana já não vai dar certo. Foi o que aconteceu ontem com o Cruzeiro. E aí, simplesmente o Gabigol, ao final, diz: "Oh, eu sou culpado pela derrota", e fica por isso mesmo? Quem está falando aqui, amigos, é exatamente Levi Lafetá, bacharel em Direito. Eu funcionei muitos e muitos anos no Tribunal de Justiça Desportiva da CBF, defendendo clubes e defendendo jogadores. E sempre achei que a expulsão deveria ter o direito de ser substituído o jogador que foi expulso. E ainda mais, a própria Justiça Desportiva deveria criar meios para multar o jogador que foi expulso. E aquela multa ser revertida exatamente para a classe de jogadores de futebol. E até poderia estender para o treinador de futebol. Porque se eu vou ao estádio, eu quero ver 11 contra 11. Por que agora, se é expulso e eu simplesmente vou ficar assistindo lá o meu time com 10, ficando atrás, sofrendo? Absolutamente. Então por quê? Por que o cartão vermelho desfalca o time de futebol? E por que o cartão vermelho não retira do salário do jogador alguma coisa para que ele pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer uma bobagem como o senhor Gabigol fez ontem? Mas para ele não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque o próprio clube não pode punir de forma alguma. Vai punir e vai adiantar de quê? No próximo jogo ele também vai fazer a mesma coisa e pronto. O que são 100 mil reais, 200 mil reais para Gabigol? Nada. E aí o que acontece? Continua a mesma coisa. Só para se ter uma ideia, o Gabigol, na sua carreira, já foi expulso 12 vezes. E nada lhe aconteceu. Porque ele sempre é o ídolo, é o querido da torcida, é o querido de parte da mídia, é aquele que chama torcedores para o estádio. Então ele acha que ele pode fazer de tudo dentro do campo de futebol. Mas eu não quero falar somente sobre o Gabigol. Eu quero falar também do Leandro. O Leandro veio para o Galo com boas referências. Entretanto, o Leandro é muito violento nas jogadas. Inclusive aquela jogada que aconteceu com o Dudu, ela suscita muita dúvida. Muitas dúvidas. E ali existe o quê? Um antecedente, que já havia um problema desde dos Estados Unidos. Então fica na dúvida. E o juiz, o árbitro, melhor dizendo, não deu nada, porque ficou na dúvida se foi realmente que o Dudu puxou o braço naquele espaço que o Leandro ia dar o passo para poder saltar o corpo dele, ou então se foi de propósito. Então, em resumo, isto que eu estou falando aqui, eu já registrei esta ideia, inclusive já tive a oportunidade de, certa ocasião, mandar para a FIFA, para que a FIFA prestasse bem atenção. Ontem, por exemplo, um exemplo que eu dou, e na oportunidade eu dei um exemplo para quem recebeu lá na FIFA, mas infelizmente não
Não deram resposta? Eles não deram resposta. Ontem o torcedor foi prejudicado 2 vezes, porque foi ao estádio e não viu o time completo jogar contra o Galo. Gastou dinheiro, porque quando você vai e se diverte, você está investindo. Ontem gastou dinheiro. E aí vem também uma das respostas quando me perguntam por que a violência fora de campo. Claro, ontem foi um jogo anormal, na minha opinião. E olha que eu sou um simpatizante do Atlético Mineiro. E aí o que acontece? Fora de campo, a quebradeira, mortes, como já aconteceram aqui no estado de Minas Gerais. Então, enquanto não houver uma punição daquele que provocou o cartão vermelho, uma punição mesmo no bolso, não é só punição de ficar 2, 3 partidas fora, não, porque quem é prejudicado aí é o clube, é o torcedor. Porque, por exemplo, se o Gabigol for punido por 3 ou 4 partidas, olha, o investimento que o Cruzeiro fez para ter o Gabigol vai por água abaixo. Todo o esquema tático que o próximo treinador, que é o Jardim, vai querer implantar no Cruzeiro, o que vai acontecer? Em nada, porque o Gabigol estará fora de 3 ou 4 partidas. Então, se houvesse realmente uma punição em que o salário do jogador fosse descontado um bom percentual, tenho certeza absoluta que o Gabigol iria pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer a bobagem que fez ontem, prejudicando o espetáculo. Eu estou aqui para defender o bom espetáculo, mesmo sendo simpatizante do Galo. Amanhã poderá acontecer a mesma coisa, como aconteceu já com o Hulk, que foi expulso, e o Galo teve que jogar com 10. Então eu não estou aqui puxando a sardinha nem para o A nem para B. Eu estou dando um exemplo, somente um exemplo. E como aconteceu, por exemplo, na decisão da Libertadores, e se o Botafogo tivesse perdido a Libertadores? Como é que estaria o jogador que foi expulso com 40 segundos de jogo? O jogador não foi punido em nada, em termos de dinheiro, não foi punido. Pelo contrário, continuou no Botafogo tranquilo, e Botafogo, como tinha um bom elenco, soube administrar e ganhou a Libertadores em cima do Galo. E aí? E se porventura o Botafogo tivesse perdido para o Galo? Quantos 1000 torcedores botafoguenses estariam chateados por causa de uma expulsão? É isso aí, meus amigos. Quem vos falou? Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, administrador de empresas e general manager em futebol. Qualquer dúvida quanto ao meu currículo, aqui embaixo tem um link onde o senhor poderá constatar que eu não estou aqui por acaso. Até lá!